Solicito que os vereadores registrem sua presença. Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha pelas redes sociais, público presente. A ata da sessão ordinária anterior foi disponibilizada com antecedência para que Vossa Excelência analisasse e solicitasse alguma alteração ou impugnação, de forma que coloque em votação. Solicito que os vereadores registrem seu voto. Declaro a ata aprovada. Leitura do expediente do dia. Informo que o vereador Leandro encaminhou um projeto de indicação de número 02/2024, que dispõe sobre o abono de faltas para os servidores públicos municipais efetivos e temporários, que esteja cursando o ensino superior, em caso de necessidade comprovada de ausência para o cumprimento de compromissos acadêmicos, em situações excepcionais. Solicito que a Juscelite faça a leitura da propositura. Justificativas ao projeto de indicação número 02/2024. Temos a honra de encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa, com base no que autoriza o inciso 10 do artigo 106 e artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacuti, o projeto de indicação de autoria que tem como objetivo sugerir ao Poder Executivo, por meio do projeto de lei, o abono de faltas para servidores públicos municipais que estejam cursando o ensino superior em caso de necessidade comprovada de ausência para cumprimento de compromissos acadêmicos. Justificativa. A presente proposição visa garantir o acesso à educação superior para os servidores públicos municipais efetivos e temporários, sem que isso acarrete prejuízo ao desempenho de suas funções ou à sua remuneração. O incentivo à qualificação profissional é essencial tanto para o desenvolvimento pessoal dos servidores quanto para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. É notório que, muitas vezes, os horários de atividades acadêmicas, como provas, seminários e estágios, podem conflitar com a jornada de trabalho dos servidores. A falta de uma política que permita a conciliação entre os estudos e o trabalho acaba desestimulando os servidores à busca de capacitação contínua, o que vai de encontro aos interesses do município em ter um quadro funcional cada vez mais qualificado. Ademais, a exigência de comprovação oficial da incompatibilidade entre os horários de trabalho e as atividades acadêmicas emitida pela instituição de ensino confere ao projeto a segurança necessária para evitar abusos e garantir o benefício seja concedido apenas nos casos realmente justificados e excepcionais. Portanto, a aprovação desta indicação representa um avanço no compromisso do município com a educação e o aprimoramento profissional, colaboração para a formação de servidores mais capacitados e, consequentemente, para a prestação de um serviço público de maior qualidade à população. Por esse motivo, é que é apresentado o projeto de indicação propondo ao Poder Executivo que delibere e envie um projeto de lei a esta Casa, objetivando o referido abono. Certos do apoio de Vossas Excelências e que apresentamos a propositura em destaque no sentido que seja aprovada pela Casa Legislativa e encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Desde já, renovamos os votos de elevada estima e superior consideração. Câmara Municipal de Pacuti, 3 de dezembro de 2024, José Leandro de Souza Oliveira, vereador. Obrigado. Informo também que apresentei um projeto de resolução número 004/2024, que dispõe sobre a comemoração do Dia
do Bombeiro Mirim e das outras providências. Solicito que a Jusceleide leu a propositura. Justificativa ao projeto de resolução número 004/2024. Cumprimentando-os cordialmente, apresentamos à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Pacuti o projeto de resolução em epígrafe, cujo o mérito dispõe sobre a comemoração do Dia do Bombeiro Mirim e da outras providências. O projeto de resolução número 004/2024, que institui a comemoração do Dia do Bombeiro Mirim do município de Pacuti, reveste de grande relevância para a sociedade. Essa iniciativa transcende uma simples celebração. Ela representa um compromisso com a formação cidadã de nossas crianças e adolescentes e com o fortalecimento do vínculo comunitário como valiosa profissão do bombeiro. A criação do Dia do Bombeiro Mirim oferece às crianças e adolescentes do município uma oportunidade de se inspirarem em profissionais que são verdadeiros heróis do cotidiano, reconhecidos por sua bravura, altruísmo e dedicação à segurança pública. Além disso, eventos alusivos a essa data estimularão os jovens a conhecerem a profissão de bombeiro e suas atribuições, fomentando vocações futuras. O programa Bombeiro Mirim não se limita a ensinar técnicas e conhecimentos específicos sobre a prevenção de combate a incêndios. Ele tem como objetivo principal a formação integral dos jovens, promovendo valores como disciplina, responsabilidade, solidariedade e respeito ao próximo. Instituir um dia para homenagear esses jovens reforça a importância desta formação para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e participativos. A realização de palestras, seminários e atividades durante a comemoração permite disseminar informações essenciais para a segurança, primeiros socorros e cidadania, alcançando tanto os participantes do programa Bombeiro Mirim quanto a comunidade em geral. Essas ações colaboram para a criação de uma sociedade mais informativa, proativa e preparada a lidar com emergências. O Corpo de Bombeiros é uma instituição de extrema importância para o município e para o país, sendo indispensável em momentos de crise e desastre. Comemorar o Dia do Bombeiro Mirim também é uma forma de destacar o papel essencial dessa corporação e fortalecer a ligação entre a comunidade e os profissionais que atuam diariamente em prol da segurança coletiva. A participação da sociedade civil, autoridades civis, militares e religiosas nas comemorações consolida a integração da comunidade no reconhecimento e apoio a iniciativas voltadas à formação de jovens. Esse engajamento reforça o sentimento de união e pertencimento entre os habitantes de Pacuti. Por fim, a instituição do Dia do Bombeiro Mirim posicionará o município como referência na valorização da juventude e na promoção de iniciativas que unam educação, cidadania e segurança pública. Dessa forma, conto com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação deste projeto, que certamente trará benefícios a longo prazo à nossa cidade e fortalecerá os valores que queremos cultivar em nossas futuras gerações. Sala de Sessões de Câmara Municipal de Pacuti, 3 de dezembro de 2024, José Ricardo dos Santos Barbosa, vereador. Obrigado. Diante da simplicidade das duas proposituras a ser lidas, considerando o final da presente legislatura, eu requerer que as mesmas transmitem sobre regime de urgência, caso Vossas Excelências concordam. Coloque em votação o regime de urgência. Vereador que concordar, permaneça como estamos, contrário se manifeste. Regime de urgência aprovado. Coloque em discussão projeto número 02/2024. A palavra, vereador Leandro. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham. Esse projeto foi solicitado por alguns servidores e é muito interessante quando a gente fala da capacitação do servidor público, seja ele efetivo, seja ele temporário, para o nosso município. Não só para a pessoa, aquela evolução na sua área de ensino, mas também o resultado que venha a posterior para o município. Então fica aqui esse projeto de indicação, presidente, nessa linha de que hoje, com essa facilidade que temos com a educação à distância, de se praticar um curso de nível superior para o servidor é muito interessante, sendo que a gente sabe que algumas aulas precisam ser presencial e essa parte dos estágios também. E seria justo nós, quanto legislativo, e o prefeito, eu espero que ele entenda a ideia desse projeto e a função dele para com o servidor, de que ser de direito a ausência do trabalho nesses dias de estágio, seja para uma aula presencial em um outro município. E eu espero que os colegas me ajudem e
aprovem junto comigo essa questão desse projeto de indicação. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. O governador quer discutir? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Solicito que os vereadores resistam ao voto. Declaro o projeto aprovado. Próximo projeto. Coloco em discussão o projeto de resolução de número 004/2024. Vou passar a palavra aqui para o nosso assessor, falar um pouco desse projeto, ok? Boa tarde a todos. O vereador, o presidente dessa casa, né, o vereador Ricardo, pediu para que fosse elaborado esse projeto, visando a criação do dia da comemoração do Bombeiro Mirim e dando outras providências. Esse projeto visa criar uma data específica para que a Câmara Municipal comemore o dia do Bombeiro Mirim e realize algumas ações, como palestras, seminários, né, eventos que visam não só reconhecer a instituição, né, do militar, do Corpo de Bombeiros, né, que todos sabem o relevante serviço que ela presta e a importância que ela tem, como também é uma forma de, nesse dia, você não só homenagear, né, mas ainda levar, né, a população, e principalmente aos jovens, às crianças e os adolescentes, uma possibilidade de conhecer o trabalho da Polícia Militar, né, de enaltecer a sua importância, como forma, inclusive, de, quem sabe, criar, né, e despertar nessas crianças e jovens uma vocação para essa carreira tão importante. Então, é uma iniciativa, a criação desse dia, que vai além, como foi exposto na justificativa, de criar uma data comemorativa. Vai além, muito além disso, né, visando, porque alberga, né, uma homenagem, alberga um conhecimento, alberga um reconhecimento a essa instituição. O projeto é bem simples, né, foi elaborado de acordo com o que determina e autoriza tanto a lei orgânica do município como o regimento desta casa, né, então, constitucionalmente e legalmente, está apto a ser aprovado por Vossas Excelências, caso assim entendam. Ok, obrigado. Presidente. O projeto continua em discussão. O governador quer discutir? Vereador Leandro. Presidente, só parabenizar pela iniciativa do senhor presidente dessa casa e dizer que é nessa linha que falou o assessor, o que a gente puder promover, criar para que incentive as nossas crianças, nossos jovens a se interessar por essas questões, principalmente do Corpo de Bombeiros. A gente vive numa área de serra, numa região que necessita muito desses trabalhos, dessas pessoas próximas. E incentivando isso desde pequeno, é uma situação que você vai levar para a vida, para a sua família, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, parabéns pelo projeto. E eu espero que as próximas gestões, elas executem, mandem a realização façam que esse projeto realmente aconteça. Porque, infelizmente, a gente tem aqui algumas situações, nós passamos anos aqui solicitando que a Lei Lucas fosse aplicada nas escolas e, infelizmente, o município de Pacuti não aplica essa questão na educação do nosso município. Lembrando aqui, mais uma vez, que é uma questão de um curso básico de socorro para situações como engasgo, algum tipo de situação que uma criança venha a passar no âmbito escolar, e, infelizmente, isso não foi colocado para frente. Não se teve capacitação para os servidores, em geral, não só para os professores, mas para todo o corpo escolar. E a gente fica triste, mas continuaremos cobrando, solicitando, pedindo, até porque é uma lei e ela precisa ser cumprida. E nesse caso aí, eu espero que os próximos anos a gente tenha a efetividade e o cumprimento dessas questões. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. O vereador quer discutir?
Não havendo quem queira discutir, coloco votação. Solicito que os vereadores resistam ao voto. Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Seguindo a ordem do dia. Tá. Em atenção que estabelece o inciso 7º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Pacuti, do artigo 220 do Regimento Interno dessa Casa, como é de conhecimento de Vossas Excelências, informo que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encaminhou a esta Casa, a Câmara Municipal de Pacuti, no dia 25 de novembro de 2024, o parecer prévio número 370/2023, referente à prestação de contas do Poder Executivo em exercício de 2017, processo de número 06924/2018, de responsabilidade do ex-prefeito José Sampaio Leite. Solicito a Jusileide ler o ofício do TCM. Ofício número 13.652/2024, SSP, Fortaleza, 25 de novembro de 2024. A Sua Excelência, o senhor José Ricardo dos Santos Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Pacuti. Processo número 06924/2018, espécie do projeto Contas de Governo, assunto notificação. Excelentíssimo senhor, por meio desta comunicação, o destinário fica notificado da apreciação do processo pelo parecer prévio número 370/2023, conforme detalhado no documento citado. Verifique o quadro com informações importantes ao final deste documento. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário de Serviços Processuais. Obrigado. O parecer prévio de número 370/2023 está disponibilizado a Vossas Excelências em cópia até o final da presente sessão, ok? Dando seguimento, de acordo com os termos constitucionais, considerando que exclusivamente ao Poder Legislativo e a apreciação e o julgamento das contas do prefeito municipal, em atenção que estabelece o artigo 220 do regimento desta Casa, no inciso 7º do artigo 33 e inciso 11 do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Pacuti, determinei a abertura do processo de julgamento. Dando continuidade, encaminho o processo para as comissões de Finanças e Orçamento para que possa reunir para análise as contas e o parecer. O parecer prévio. Enfim, de emitir necessário parecer acerca da matéria e encaminhar o projeto de decreto legislativo respectivo no prazo regimental. Informo também que foi determinada a notificação do interessado sobre a chegada do parecer prévio e a abertura do presente procedimento para que possa acompanhar o seu andamento. Ok? Então, já foi notificado o parecer prévio, né? E também vai ser enviado para as comissões. Ok? Para que na próxima sessão a gente dá continuidade. Ok? Passando para a ordem do dia. Ordem do dia. Coloco em primeira discussão a LOA de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pacuti para o exercício financeiro de 2025, da forma que indico. Coloco o projeto em primeira discussão, indagando aos novos vereadores
Se tem alguma observação a fazer ou emenda ao projeto. Algum vereador tem alguma emenda? Ok. Não havendo mais nada a ser discutido, encerra a primeira discussão da LOI de 2025. Ok? Processão. A processão, se os quiser fazer alguma emenda. Dando continuidade, coloco agora em primeira discussão o projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2024, que altera o dispositivo da Lei Orgânica do município de Pacuti e das outras providências. Coloco o projeto em primeira discussão, indagando aos 9 vereadores se tem alguma observação a fazer ou emenda. Presidente, as emendas que eu tenho para fazer, eu quero apresentar na próxima sessão, certo? Até porque também a gente tem que explicar aos demais de casa que alguns vereadores que não estão presentes justificaram suas ausências, né, presidente? A gente esqueceu de avisar no começo da sessão. E na sessão seguinte, a gente vai apresentar as emendas que venham a caber ao projeto. Não é isso, vereador Fernando? Ok. Não havendo mais nada a ser debatido, encerra a primeira discussão do projeto de emenda e encaminho a mesma para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para elaborar o parecer final sobre as proposituras. Ok? Passando para o requerimento. Algum vereador se inscreve? Vereador Fernando, com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores vereadores, a sua vereadora Orquídea, o público presente, os amigos das redes sociais. Presidente, meu primeiro requerimento é solicitar reparos dos refletores da quadra de esporte do Ouro. Então, tem alguns lá aparentemente queimados. Então, mandar uma equipe com alguns refletores lá para realizar a substituição. Que é o único ambiente esportivo, né, de lazer da comunidade, então é bastante utilizado pelos nossos jovens. Ok. Quem concordar com o requerimento do vereador Fernando, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Próximo. O próximo requerimento é solicitar a instalação, né, da iluminação do campo do Ouro. Já está com mais ou menos, eu acho que uns de 6 a 8 meses que tem lá os postes que foram arrancados da ladeira, está lá encostado. Já foram cavados os buracos de instalação dos postes e nada foi feito ainda. Então, o ideal é que isso fosse feito antes da quadra invernosa, que já, graças a Deus, já está mostrando aí, né, com essa mudança de clima, essa chuvinha, que é muito bem-vindo. Então, solicitar que seja realizada essa instalação o quanto antes. Quem concordar com o requerimento do vereador Fernando, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Próximo. Presidente, solicitar que seja feita uma avaliação com urgência. Inclusive, isso aqui eu me recordo, já foi pedido meu, de outros vereadores também em outra legislatura, a instalação de um redutor de velocidade ali próximo ao Colégio das Irmãs, né? Tem um fluxo muito grande de alunos, de crianças, né? E agora, mais ainda, com o anexo da creche, logo pertinho lá, é bem próximo. Então, na semana passada, quase acontece um acidente. O ideal é que a gente consiga prevenir, consiga evitar. Então, a própria irmã me relatou que já falou pessoalmente com o secretário. Vou reforçar o pedido aqui via Câmara,
né, via requerimento, peço a aprovação de vocês, e que seja feita essa avaliação com urgente antes que aconteça o pior. Porque não já foi uma nem duas vezes solicitado, e a gente espera que isso seja solucionado o mais breve possível. Parabenizar o vereador pelo requerimento, que é bem pertinente. A gente vê na cidade vizinha de Baturité que aquele tipo de rampa, que eles colocam até a faixa de pedestre em cima, presidente, funciona bastante. E ali, em frente ao Colégio das Irmãs, entre o Colégio das Irmãs e o anexo da creche, cabe um muito bem. Próximo ao Fórum São Luís e Hospital caberia outro. Lá no Polo de Lazer, naquela curva ali do Sr. Aronildo, também caberia um. São situações que eu já fiz requerimento sobre isso, Fernando. Vereador Orquídea e outros colegas, e parabéns por isso. Nós já falamos até em outros momentos aqui da própria prefeitura, em parceria lá com o Colégio das Irmãs, ver essa questão do trânsito nos horários de pico, que os alunos entram na escola, que saem meio-dia, voltam 1 hora, e a turma que sai à tarde. Não teria problema da prefeitura encaminhar para lá 2 guardas de trânsito nesse horário, e quando encerrasse, viria fazer as funções em outros locais. Porque é como bem falou o vereador Fernando, a gente precisa prevenir, e não só depois que acontecer um problema, a gente vir a via resolver. Parabéns, Fernando, pelo requerimento. Quem concordar com o requerimento do vereador Fernando, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Mais algum, vereador? Certo por hoje, presidente. Obrigado. Próximo, vereador Leandro. Presidente, vou fazer 2 requerimentos aqui para a infraestrutura. Um é um que a gente já vem pedindo há anos, que já teve relatos aqui de acidentes sérios, que é esse paralelepípedo das nossas ruas. Aquele paralelepípedo ali no posto da sede 1, na rua de trás, próximo à Agromasse, próximo ao Xixico. Aquele paralelepípedo já era para ter sido consertado, já tiveram vários acidentes ali de moto. E a gente não entende por que esse descaso, esse abandono da atual gestão com esses paralelepípedos da sede. A gente cobra nas comunidades, cobra na sede, e a gente não vê um trabalho efetivo e de resolução, porque é vergonhoso, é triste, é muito arriscado aquele paralelepípedo com tanta pedra solta ali em outros locais da sede. Então essa manutenção precisa ser feita na sede toda. Então fica aqui mais uma vez o requerimento a respeito disso. Está sendo transmitida a sessão, fica registrado em ata que nós cobramos, pedimos, essa é a nossa função, mas infelizmente não o fazem. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, colegas vereadores e pessoas que nos ouvem. Esse requerimento é bem pertinente. Eu anteriormente já fiz uns requerimentos a pedido desses concertos. E, Leandro, esse alto da igreja aqui, o pessoal vai para a missa subindo assim, caqueando mesmo, porque está horrível. Eu espero que já começou essa quadra invernosa, o inverno parece que vai começar com vontade, mas ainda dá tempo de dar uma consertada ainda, para que evite que as pessoas caiam, os carros sobem na velocidade e a pessoa só falta não poder atravessar de um lado para o outro, por conta que está muito esburacado, sem contar com as pedras soltas, né? E a gente também já fez esse requerimento anteriormente outras vezes, como outros colegas fizeram, mas infelizmente a gente não teve sucesso em atendimento. Mas ainda há tempo de atender esse requerimento do Leandro para que melhore mais a situação de todos nós aqui na sede. Quem concordar com o requerimento do vereador Leandro, permaneça como estão. Os contratos se manifestem. Requerimento aprovado. Próximo. Presidente, a gente teve agora pela manhã, antes da sessão, uma chuva forte, rápida, mas forte. Então a gente não vê o serviço da infraestrutura do município fazendo a desobstrução desses bueiros, desses canais, dessas vielas que a gente tem no município. Então a gente fica aqui solicitando mais uma vez, antes que a quadra invernosa realmente pegue, que o inverno comece, que a desobstrução desses bueiros, desses córregos que a gente tem aqui no município, essas galerias sejam feitas o quanto antes. Porque uma simples chuva que deu hoje, aqui para o pedestre, foi complicado passar. E falando aqui no que a dona Orquídea comentou, a gente tem que se colocar no lugar dos idosos, dos mais velhos, que precisam usar nossas ruas.
a gente tem muita dificuldade nas calçadas e agora até na própria via. Então fica aqui esse pedido para que a gente veja a CEINFRA realmente fazendo o básico, o essencial e o quanto antes. Então fica aqui o pedido para a desobstrução desses bueiros e galerias existentes na nossa cidade. Quem concordar com o requerimento do vereador Leandro, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Mais alguma? Só para encerrar, presidente, eu vou fazer mais uma vez esse requerimento em relação a essa questão das áreas de risco, só para deixar registrado, de que a Câmara faz o papel de cobrar, como a gente cobrou aqui por anos, uma solução, um estudo sobre essas áreas de risco no município. A gente roga, pede a Deus que nunca aconteça desastres ambientais na nossa cidade, no nosso município, no geral. Mas que fique registrado que nós cobramos, a gente solicita e a gente não vê nenhum trabalho feito nessa área em relação a cuidar dessas áreas de risco. Mais uma vez, solicitar ao município, à gestão, que façam esses estudos, esses levantamentos para captar recursos, para que sejam resolvidas essas questões de áreas de risco no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Encerro por aqui os meus requerimentos. Quem concordar com o requerimento do vereador Leandro, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Mais algum vereador faz requerimento? Não havendo mais requerimento, vamos para o tempo livre. Algum vereador se inscreve no tempo livre? Presidente, gente, usar só um pouco do tempo livre para falar que, infelizmente, ontem a gente teve uma perca do nosso ex-vereador, uma pessoa muito querida na comunidade, no município como um todo, mais conhecido como Lúcio do Icó, Lúcio da Tia Albaniza, que infelizmente nos deixou. A gente se solidariza com a família, a Câmara já fez a postagem, mas eu queria deixar registrado aqui também nesta casa, também pelo fato dele ter sido vereador aqui, dele ter sido muito ativo na política como um todo no município, na própria Igreja Católica, era uma pessoa frequente, fervorosa, e a gente deixa registrado esse momento, certo? E dizer também, senhor presidente, que eu gostaria de aproveitar o tempo livre para relatar um pouco da situação que se encontra hoje, infelizmente, os transportes no nosso município. Mais uma vez, continua apenas uma ambulância grande e uma ambulância pequena no pátio. Essa ambulância pequena, o vidro não fecha, e começou o período chuvoso. A gente tem uma deficiência absurda nos carros de PSF, faltando carro para as equipes. A gente tem uma assistência muito fraca para os profissionais da odontologia, profissionais esses que não têm reajuste salarial há anos, que quando chega um recurso no município que é de direito deles receberem esse recurso extra, não se recebe, não se manda lei para essa casa, para que seja dado o que é de direito deles. Falta material, falta manutenção dos equipamentos, então a gestão precisa realmente olhar por olhar com bons olhos. E dizer que, infelizmente, nos interiores da vida, na política do nosso município, é dessa forma. Eu tenho quase 18 anos de concurso, tenho no mínimo 12 anos de motorista de ambulância, tenho curso de condutor, eu tenho carteira, eu tenho curso para socorrer pacientes em via pública, para socorrer em acidentes, a gente faz treinamentos, a gente estuda, mas por questões políticas, eu estive de férias, quando eu retornei, me colocaram no PSF da sede 1, que inclusive é um dos PSF que tem muita dificuldade de veículo, de carro. Mas é isso, é só para que a gente entenda como é que funciona, infelizmente, as políticas no interior. Eles não estão preocupados se o profissional ele é efetivo, se o profissional tem treinamento, se ele tem capacidade ou não. Colocam pessoas temporárias lá nas vagas dos servidores, mas isso infelizmente acontece não só aqui em Pacuti, mas em vários municípios. É a vida que segue, mas a gente não vai deixar de continuar cobrando, falando, independente de estar ou não no próximo ano aqui nesta casa. Nós somos servidores efetivos, a gente tem os deveres, mas a gente também tem os direitos a serem exigidos, cobrados. Espero que as pessoas que venham aí para a próxima legislatura continuem esse trabalho de cobrar, de fiscalizar e de criar projetos de indicação como esse que a gente já aprovou hoje, que eu agradeço aos colegas, que ajuda, que facilita, que beneficia
ao nosso servidor, seja ele efetivo ou temporário. Temporário esse que foi tão cobrado em período eleitoral de ter que participar de campanhas políticas e por aí vai. Mas enfim, presidente, agradeço o espaço, o momento e vamos em frente. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um excelente dia. Obrigado. Mais algum vereador quer a palavra? Encerrando nossa atividade de hoje, comunico que a próxima sessão ordinária fica designada para o dia 11 de dezembro, às 10 horas, ok? Agradeço a todos, senhores vereadores, povo que nos acompanha pelas redes sociais, povo presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa tarde a todos.